Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos mitos mais poderosos e duradouros de sempre para tentar perceber o que ele ainda nos diz sobre o mundo moderno. A lenda do Rei Midas é daquelas que quase toda a gente conhece, mas é muito mais do que uma simples história para adormecer. É, na verdade, um aviso intemporal sobre o perigo de querermos demasiado sem pensarmos bem nas consequências. Então, vamos lá a isto. Bem, tudo começa com Midas, um rei que já era imensamente rico a receber um favor do deus do vinho, Dionísio. E o que é que ele pede? O que parece ser o maior dom de todos, o toque de ouro. Uma escolha que, claro, vai selar o seu destino. No início, claro, foi a euforia total. Imaginem, Midas a correr pelo palácio, a transformar cada objeto que via no metal mais brilhante. O que é realmente fascinante é a rapidez com que esta alegria desaparece e dá lugar ao puro desespero. A realidade da sua nova vida bate-lhe à porta de uma forma brutal. O pão que ele tenta comer vira ouro maciço. O vinho, ouro derretido. De repente, a sua enorme riqueza torna-se a sua prisão, isolando-o das coisas mais básicas e essenciais da vida. E aqui, aqui chegamos ao ponto mais trágico da história. A sua própria filha, a pessoa que ele mais amava, ao tentar confortá-lo, é transformada numa estátua de ouro sem vida. Pensem nisto. O seu maior tesouro foi destruído precisamente pela sua busca por tesouros. A sua bênção tornou-se, sem dúvida, a sua pior maldição. Mas o que é que levou Midas a este ponto? A resposta é simples: ganância. E é importante definir bem isto. Não se trata apenas de querer coisas, mas daquele desejo insaciável de ter sempre mais do que os outros, de superar em vez de simplesmente crescer. E aqui temos de fazer uma distinção que é crucial. Uma coisa é a ambição, que nos serve de motor, é um desejo de crescer por mérito próprio. Outra coisa completamente diferente é a ganância. Essa é guiada pelo ego, pela comparação constante com os outros, e muitas vezes ignora qualquer tipo de ética para simplesmente ter mais. Midas, infelizmente, confundiu as duas. Completamente arrependido, Midas implora a Dionísio que lhe retire o poder. A maldição é levantada, mas a lição, essa fica para sempre. Ele abandona o trono, abandona as riquezas e escolhe uma vida simples porque percebeu que o verdadeiro valor não estava no ouro que ele podia acumular. E como é que um mito tão antigo se aplica aos nossos dias? Bem, a sua relevância é absolutamente surpreendente. A história de Midas funciona como uma metáfora perfeita para muitas das nossas obsessões modernas. Pensemos, por exemplo, na corrida pela inteligência artificial. É muitas vezes descrita como o novo ouro, não é? Uma tecnologia que promete criar riqueza e poder quase inimagináveis. Mas, tal como Midas, talvez estejamos a correr o risco de não pensar bem nas consequências sociais e éticas desta busca sem limites. E esta ideia pode ser alargada ao próprio sistema económico. O autor Francisco Louçã, por exemplo, usa a maldição de Midas para descrever a cultura do capitalismo tardio. É uma cultura onde a acumulação sem fim de capital transforma tudo em mercadoria, pondo em causa valores humanos e até o próprio planeta. E agora que tal uma reinterpretação um bocadinho diferente? E se a maldição moderna não fosse transformar tudo em ouro, mas sim transformar tudo em mídia? O que é que acontece quando tudo aquilo em que tocamos com os nossos telemóveis e redes sociais se transforma instantaneamente em conteúdo? O resultado é uma espécie de complexo de Midas digital. Ganhamos acesso imediato a tudo, é verdade, mas pagamos um preço alto. De excesso de informação, uma sensação constante de falta de tempo, uma atenção completamente fragmentada e, o que é um paradoxo, um isolamento que pode minar relacionamentos e valores. Mas atenção, o toque de Midas não tem de ser sempre negativo. No mundo da arte, por exemplo, esta ideia foi usada para descrever o poder transformador da criatividade. O crítico Thierry de Duve fez uma analogia brilhante com o artista Marcel Duchamp. A ideia é que o toque do artista, tal como o de Midas, dá valor e significado a objetos perfeitamente banais. E isto leva-nos à lição final, que vem do filósofo Epicuro. A verdadeira riqueza não está naquilo que acumulamos, mas sim na capacidade de desfrutar do que já temos. As coisas simples, as experiências genuínas, uma boa conversa. Midas aprendeu isto da forma mais dura possível. No fundo, o mito de Midas deixa-nos com esta pergunta fundamental. Obriga-nos a olhar para as nossas vidas, para as nossas ambições e a questionar, nesta nossa busca pelo nosso ouro pessoal, seja ele qual for, do que é que estamos a abdicar? O que é que estamos a arriscar transformar numa estátua fria e sem vida? Fica a reflexão.